Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos aspectos fundamentais para o estudo do comportamento. Nós vamos dar sequência um pouco ainda com as falas relacionadas ao Freud e falar um pouco do estudo do comportamento, tá? Bom, o que quer dizer comportamento? Comportamento, ele é o quê? É uma ação que pode ser tanto uma ação ou uma reação que pode ser tanto isolado como em conjunto, ou seja, do indivíduo ou do meio que a cerca. Ou seja, o comportamento, ele pode ser somente relacionado a si, ou como ele pode ser relacionado a um grupo também. Só um minutinho que eu vou... Vocês estão vendo? Agora sim, tá melhor. Todos estão vendo aí o PowerPoint? Pessoal, vocês estão vendo o PowerPoint? Estou vendo, Pro. Ah, então tá ótimo. Obrigada. Aí, a partir do comportamento, nós vamos falar de alguns aspectos que é a estrutura e organização da personalidade normal e patológica a partir da visão psicanalítica. Bom, o que quer dizer estrutura? Estrutura é aquilo em que o estado psíquico, mórbido ou não, é constituído por elementos metapsicológicos profundos e relevantes à personalidade e fixados num conjunto estável e definitivo. Tudo isso que eu estou falando para vocês é de acordo com a perspectiva psicanalítica, ou seja, de acordo com a perspectiva lá do Freud, tá? Tanto a estrutura neurótica quanto a psicótica são o quê? São sólidas e elas também vão levar a estados suscetivos, que vão ser os de adaptação, desadaptação e readaptação. E ainda nós temos aí as estruturas da organização, que, diferente da estrutura em si, ela não é tão sólida e em caso de trauma mais ou menos agudo, pode sucumbir, por exemplo, à depressão para uma estrutura sólida definitiva, tá? Então, quando o Freud ele fala da psicanálise, ele fala muito com relação dos estados psicóticos e neuróticos. Ele divide os indivíduos nesses dois grandes grupos. E aí, para a estrutura da personalidade, que ele fala que, na realidade, mais para frente eu vou falar para vocês, a personalidade a gente considera uma personalidade normal. Mas a personalidade normal, ela pode cambiar para quê? Tanto para a personalidade patológica. E a personalidade patológica, ela pode cambiar novamente para a personalidade normal. Para essa estrutura da personalidade, o que acontece? A estrutura não, para essa personalidade normal patológica, ela é dependente desses dois fatores, que é a estrutura e a organização. Sendo que ambos, eles podem levar o indivíduo a ter esta personalidade normal patológica. E aí, na escola psicanalítica, ele fala o seguinte, que uma das grandes contribuições, né, do Freud quando ele fala a respeito, né, principalmente do normal e do patológico, que até então as pessoas não tinham conhecimento relacionado a isso. E aí ele fala que as pessoas elas podem transitar tanto num determinado grau ou intensidade em diversos estados psíquicos, tanto patológico quanto normal. E aí, ele fala que, de um modo geral, esse movimento entre o patológico e o normal, ele não é suficiente para incluir em determinada categoria ou psicopatologia. Ou seja, porque nós somos dependentes também dos fatores externos, e lembrando que o indivíduo ele é o quê? Ele é um indivíduo que ele é subjetivo. Por nós sermos subjetivos, nós sempre estamos entre o normal e o patológico.
e nenhum deles é uma verdade absoluta. Bom, ainda falando a respeito aí desse normal ou patológico, ele fala o seguinte, que quando nós falamos aí do sofrimento humano, nós falamos o quê? A partir de questões que podem tanto ser simples quanto complexas. Podem ser questões relacionadas ao amor e o ódio, né, que são dualidades, o prazer e o desprazer, a fantasia e a realidade, o desejo, os sonhos, a pulsão que eu falei para vocês na aula passada, tanto de vida quanto de morte, pulsão que seria o impulso, né? A frustração e os mecanismos de defesa. E aí, por Freud, como eu havia falado para vocês, lembra que eu falei dos estados psicossexuais? Ele fala o seguinte, que na psicanálise elegeu-se os destinos da sexualidade humana como um aparelho psíquico, ou seja, ele relaciona a sexualidade com os estados psíquicos que nós nos encontramos. E até mesmo para o desenvolvimento, né, dessa psique, ele envolve essas questões psicossexuais. E quando nós falamos de personalidade, lembrando que cada um tem uma personalidade diferente. E aí, nós falamos que é o quê? A personalidade, ela é compreendida como normal, é o quê? É um estado transitório, momentâneo prolongado, de normalidade. Ou seja, aquele indivíduo que nós falamos, o sujeito normal, ele também pode ingressar no estado patológico. Assim como aquele indivíduo que é portador de uma doença mental, ele pode retornar ao estado normal da personalidade. Lembre-se que nós temos uma gama grande de doenças que são doenças psíquicas, né? São as doenças da mente. Obviamente que quando nós pensamos em doenças da mente, né, nas doenças psíquicas, geralmente o que nos vem à cabeça são coisas mais extremas, como por exemplo a esquizofrenia, né? Só que nós devemos lembrar que existem questões, né, que são menores que isso, tá? E que podem afetar qualquer ser humano, como por exemplo as depressões. E isso faz com que a gente venha a estar tanto num estado de normalidade quanto no estado de normalidade. Ou seja, até mesmo aquele indivíduo que antes era dito como normal, ele pode estar mudando para o estado patológico. E aí a gente fala o quê? Que o conceito de normalidade, ele considera as características individuais e também o contexto em que o indivíduo está inserido. Ou seja, a personalidade, ela também é dependente do meio. Por isso, o ser humano ele é tão subjetivo. Por quê? Esse estado entre a normalidade e a normalidade patológico, ele vai também influenciar o que? O medo. O medo, as questões cotidianas, questões complexas, questões mais simples, e também vai depender do modo que esse indivíduo ele processa essas questões. Ou seja, a normalidade é nada mais nada menos do que uma adaptação à respectiva estrutura do sujeito. Ou seja, para que nós estejamos no estado da normalidade, dependente também do quê? Da nossa adaptação àquele momento, tá? Então, a normalidade, ela é entendida pelo quê? Pelos comportamentos mais originais e adaptados de uma estrutura, seja neurótica ou psicótica. Ou seja, a normalidade, ela está intimamente ligada ao estado de adaptação do indivíduo ao meio. Ainda falando um pouco sobre a distinção entre o normal e patológico, o Freud é que deu um indicativo para compreender melhor essa tal diferença. E aí ele fala o quê? Que o sintoma denota da presença de um processo patológico. E ele fala que muitas vezes esse patológico ele tem origem no quê? Nas pulsões sexuais e agressivas recalcadas. Ou seja, muitas vezes esse estado patológico ele vai nascer o quê? Naqueles estados psicossociais que não foram bem processados pelo indivíduo desde a sua infância até a idade adulta. Ou seja, o sintoma ele é compreendido pelo indivíduo como um estado de sofrimento. Todo estado de sofrimento para o indivíduo, ele quer fazer o quê? Ele quer se livrar. Por
porque o sofrimento, ele é intrínseco, ele é extrínseco ao ser humano. Ele não é intrínseco ao ser humano. Então, o indivíduo ele quer se livrar daquele sentimento como se ele fosse um corpo estranho para nós. E aí, a psicopatologia, ela fala o quê? Significa o quê? Um discurso e o estudo sobre o sofrimento e o padecer psíquico. Todo indivíduo que tem algum tipo de doença psíquica, ele tem o quê? Um sofrimento psicológico com alguma questão que ele não conseguiu processar adequadamente, tá? E aí, a partir daí, desse patológico que nós havíamos falado, que nasceu a psicopatologia, levou o quê? As síndromes psicopatológicas, aonde o Freud, ele fala que as principais, né, ele fala de 3, que é a neurose, a psicose e as perversões, mas as principais para o Freud, ele divide principalmente em neuroses e psicoses, que é onde a maioria dos indivíduos estão aí incluídos. E com tudo isso, ele fala o quê? Que as síndromes psicopatológicas, ele é o resultado das relações objetivais, as ansiedades, os mecanismos de defesa que o ego utiliza. Ou seja, são as questões que não foram processadas adequadamente, certo? E com isso, nesse processo inadequado, gerou o quê? Um sofrimento psicológico, e esse sofrimento psicológico, ele pode gerar essas síndromes. Bom, a primeira síndrome que ele psicopatológica que ele descreve é o quê? As neuroses. O que significa a neurose? Bom, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: o sujeito que constitui na estrutura neurótica apresenta algum grau de sofrimento e desadaptação. Lembra que eu falei para vocês que a personalidade ela é fruto que de fatores intrínsecos, mas também da adaptação do indivíduo ao meio. Muitas vezes você tem algumas situações onde você tem a adaptação, situações que geram desadaptação e situações que geram readaptação. Nesse caso específico das neuroses, eu tenho o quê? Uma desadaptação de uma ou várias áreas da vida. E aí, com tudo isso, o indivíduo gera o que para ele? Ele é aquele indivíduo que ele sempre está num estado mental permanente de mal-estar consigo próprio. Por quê? Porque ele se desadaptou. E aí, com isso, gerou sofrimento. Então, o que acontece? Preserva razoável integração do ego, boa capacidade de juízo crítico, principalmente a adaptação da realidade, ou seja, não é algo, digamos assim, mais sério, como, por exemplo, uma psicose. Na clínica psicanalítica, eles falam que existem inúmeros tipos de neurose, mas que na prática, a neurose, ela não se manifesta em seu estado puro, ou seja, ela se mescla características tanto de algumas neuroses e aí vai ter um predomínio de uma neurose específica. E aí você vai ter vários tipos de neurose que eu vou só citar para vocês, depois vocês vão ler com calma. Nós vamos ter as neuroses de angústia, tá? Que é aquele indivíduo que vai ter sempre um estado permanente de crise, de angústia. Muitas vezes combinam também com sintomas físicos, como, por exemplo, taquicardia, dispneia, tá? A histeria, que aí já é um pouco mais pronunciada, que é uma neurose onde nós temos um forte aspecto defensivo, que funciona como uma proteção para os núcleos depressivos. E o indivíduo ele tem a sua autoestima constantemente ameaçada. A neurose obsessivo-compulsiva, que nesse caso ela é caracterizada principalmente pelo conflito édipo e a ansiedade de castração, tá? Segundo ele, homossexualidade latente, masoquismo, presença de pulsões agressivas mal resolvidas. E as fobias. E no caso das fobias, nós vamos ter o quê?
no caso das fobias, nós vamos ter uma estrutura fóbica, que ela é multideterminada por inúmeros fatores. A sua natureza é composta por combinações de pulsões, fantasias, defesas, identificações capazes de produzir doenças. E muitas vezes essas fobias elas estão ligadas ao quê? A uma depressão e também acaba tendo manifestações psicossomáticas, ou seja, ele tem manifestações orgânicas devido a esse estado mental. E falando agora um pouco da psicose. A psicose, ela já é algo mais grave. É uma coisa que o indivíduo ele tem um pouco mais de dificuldade para conviver. Esse termo psicose, ele surgiu por volta de 1845, tá? O que nós falamos, nós nomeamos como psicose, nós colocamos ele em substituição, né, do termo loucura, digamos assim, tá? Que mais? Referia-se ao conjunto, né, de doenças mentais. E quando nós falamos da psicose, nós estamos também falando a respeito da esquizofrenia, de alguns tipos de psicose específicas, como a esquizofrenia, a paranoia e a psicose maníaco-depressiva, tá? Ou seja, as manifestações psicóticas são compreendidas como consequências derivadas, né, dessa luta do ego em defender-se de uma dor insuportável. Então, as psicoses, elas têm o quê? Elas têm origem nessa dor que o indivíduo sente constantemente e que ele tenta enfrentar, luta, né, contra essa dor que é travada contra o ego, para tentar se defender de si próprio, tá? Bom, falando ainda um pouco das psicoses, a psicose ela começa com o quê? Com a expulsão de parte do ego. Essa parte do ego leva à formação dos sintomas, tá? Esses sintomas eles atingem o ápice quando o sujeito tem uma percepção alucinada dessa parte rejeitada, ou seja, não trabalhada. E ele transforma essa parte rejeitada em quê? Em uma nova realidade, mas é uma realidade que é uma realidade deturpada da realidade que realmente existe. Quando nós falamos de psicose, nós estamos falando do quê? Que com tudo isso houve uma deterioração das funções do ego em diferentes graus. E isso pode levar o quê? Um prejuízo do indivíduo com a realidade. Daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco da esquizofrenia. Inclusive, por exemplo, os indivíduos que têm esquizofrenia, eles têm, por exemplo, alucinações, por exemplo, alucinações quando ele... eu não lembro exatamente a palavra a utilizar, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas eles... alucinações auditivas, por exemplo, onde eles revelam que vozes o pedem que façam algo. E aí isso faz parte da realidade deles, que é totalmente deturpada da realidade normal. Nas psicoses, nós temos 3 tipos de psicoses, 3 tipos principais. Uma delas é a esquizofrenia, a outra é a melancolia e a terceira é a perversão. Bom, eu creio que todos vocês já devem ter ouvido falar de indivíduos que eram esquizofrênicos, né? Antigamente, nós falávamos muito a respeito da esquizofrenia, e a esquizofrenia não, era como o que a gente nomeava como indivíduos, digamos assim, loucos, nós falávamos que eram os indivíduos do quê? Os esquizofrênicos. Por quê? Porque, inclusive, esses indivíduos, eles tinham sintomas, né, como alucinações auditivas, eles sentiam presenças, eles sentiam cheiros, e principalmente essas alucinações acabavam por pedir para que eles
fizessem algo que muitas vezes não eram coisas boas. No caso da esquizofrenia, a gente fala que ela está relacionada às dificuldades da pessoa em encontrar recursos internos para dominar essa pulsão de morte, ou seja, esse impulso da morte, desde as fases iniciais dos processos de desenvolvimento emocional. No entanto, o que acontece? Acabam prevalecendo as dificuldades de reconhecimento do ser. Por quê? Quando você tem a esquizofrenia, você tem o quê? Uma ruptura consigo próprio. E nesse caso, o indivíduo ele se sente como? Ele se sente assim, aniquilado, invadido, tá? E com tudo isso, o que acontece? Ele acaba sentindo que existe um outro indivíduo que habita nele. Como eu disse para vocês, muitas vezes indivíduos que possuem esquizofrenia, eles são o quê? São indivíduos que muitas vezes têm alucinações, por exemplo, alucinações visuais, alucinações auditivas, e aí dá a impressão que existe um outro indivíduo que vive nele que o pede para fazer coisas. E com isso, ele manifesta o quê? O desejo de morte sempre, e essa forte rejeição contra si próprio. Então, é um indivíduo que ele acaba tendo essa ruptura, né, na personalidade, ele acaba sentindo-se invadido em vários aspectos e acaba, por si, tendo o quê? Um forte sentimento aí de rejeição e de destrutividade contra si próprio, tá? Então, ele é um indivíduo que se sente, que acaba sendo um indivíduo que acaba sendo prejudicial a si próprio, tá? Bom, quais são os principais sintomas da esquizofrenia? Alguns deles eu até falei para vocês, que são as alucinações, que podem ser alucinações auditivas, os delírios, muitas vezes eles veem, né, coisas, as transformações de pensamento e de fala, perturbações das emoções, do afeto e déficits cognitivos. Na paranoia, nós vamos ter também outros mecanismos de defesa, que é o quê? São determinantes para a projeção e a repressão. E na projeção, eu vou ter o quê? Na projeção, eu vou ter a função de transferir a desconfiança que eu tenho para o outro. Então, eu projeto aquela desconfiança que eu possuo em outro indivíduo. E não em relação a si mesmo. Bom, quando a gente observa o retorno dessas reprovações reprimidas, o que acaba acontecendo? O indivíduo ele acaba tendo as alucinações auditivas, que foi o que eu falei para vocês, que ele ouve vozes. E essas vozes, normalmente, são vozes que esse indivíduo ele ouve na sua cabeça, e por si, ele acaba levando ao quê? As ideias delirantes. E como ele ouve dentro da sua própria cabeça essas vozes, essas ideias elas são admitidas sem nenhuma desconfiança. Com tudo isso, acaba ocorrendo o quê? O enfraquecimento das defesas, o ego do indivíduo ele assimila o mundo externo como pertencente ao seu próprio eu, e na real acaba não havendo uma diferenciação entre o eu e o outro e o mundo externo. Então, ele acaba assimilando como um todo, tá? Muitas vezes, esse indivíduo ele também acaba tendo... nós temos indivíduos que acabam tendo sintomas aí de megalomania, que é o comportamento psíquico, onde nós temos um desejo excessivo de poder e glória, tá? Também tem-se um sentimento ilusório ligado à crença onde ele pode tudo, ou seja, ele é onipotente. Ele também tem um comportamento do sujeito, e geralmente essa megalomania, ou seja, aquele cara que tem esse desejo pelo poder, pela glória, ele é um indivíduo que acaba tendo um delírio de proteção, ou seja, ele pode tudo, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar algo? Não. Então, beleza. Então, vou dar continuidade. Deixa eu ver se não tem ninguém querendo entrar. Não. Professora. Sim. A psicose é uma parte da
ela pode ser considerada uma parte da... Me fugiu a cabeça agora. Da depressão? Não. Normalmente a psicose, ela não necessariamente ela precisa estar ligada à depressão, tá? Acontece o seguinte, que muitas das doenças psíquicas, elas acabam tendo um misto de diversas sintomatologias. O Freud, por si próprio, ele acaba dividindo o indivíduo em dois grupos diferentes, que são os indivíduos que têm neuroses e psicoses. Os indivíduos que têm neuroses, nem sempre eles são aqueles indivíduos que têm muitos problemas psíquicos, tá? Os indivíduos que têm psicoses, eles vão ter o quê? Eles podem ter sintomas depressivos por conta dessa repressão que eles sentem, por conta desse cisalhamento da sua personalidade, e eles podem ter depressão referente a isso. Mas não necessariamente o indivíduo que tem aquela depressão pura venha a ter uma psicose. E ainda nós temos um outro grupo, né, digamos assim, de psicopatologias, que são o que? A melancolia. A melancolia, ela já é mais comum, tá? A melancolia é o quê? O Freud, ele falava que a melancolia são os traços mentais de desânimo profundo. A melancolia, sim, Thiago, ela pode levar à depressão, tá? Ele tem um desânimo profundo, penoso, e ele é um estado patológico. E ele é muito mais grave que o luto. Por quê? Quando o indivíduo ele tem o luto, ele está enlutado porque ele perdeu algo. Porque ele perdeu algo, por exemplo, alguma coisa morreu. Quando você tem a melancolia, o objeto ele não morreu. Tá? Ao contrário do luto, que aquele objeto de amor perdeu-se. Com a melancolia, o que acaba acontecendo com o indivíduo? Ele acaba tendo uma falta de interesse pelo mundo, ele também acaba tendo uma perda da capacidade de amar, acaba tendo uma inibição de toda e qualquer atividade. Ela deve ter alguém que sustenta ela. Não, ela trabalha fora, Vanessa. Ela não faz sua sobrancelha. Ele acaba tendo a inibição de qualquer atividade, tem um rebaixamento da autoestima, então é aquele indivíduo que sempre está mal consigo próprio, tá? E leva a uma expectativa delirante de punição, ou seja, aquele indivíduo que ele sempre está se autopunindo. Ele acha que o mundo ele tem um desânimo constante, patológico, e ele não perdeu nada, digamos assim. Obviamente que alguns traços na melancolia, ela também está presente no luto, mas no luto nós não temos esse rebaixamento da autoestima, que é o que diferencia o luto da melancolia. Então, na melancolia, você tem o quê? O indivíduo que tem um rebaixamento assim, considerável da autoestima. E ele acaba perdendo o interesse pelo meio. E aí, com a melancolia, o indivíduo ele não consegue o quê? Ele não consegue observar com clareza e ele não sabe exatamente o que ele perdeu, tá? Com isso, ele acaba tanto esvaziando como empobrecendo a vida psíquica. E também ele acaba tendo uma desvalorização do sentimento de amor próprio, o que difere dos processos de luto. Porque o luto, você tem um tempo e você consegue processar. Geralmente, o tempo do luto, ele é por volta de 2 anos, para você processar totalmente o luto. A melancolia, não. Ela é um estado que pode ser um estado constante. E com tudo isso, acaba gerando o quê? Também sintomas orgânicos. Esse indivíduo é um indivíduo que ele tem um sentimento sempre de autopunição, de insignificância. Ele acaba tendo insônia, e ele acaba recusando até mesmo a alimentação. Ou seja, a melancolia ela pode dar origem à depressão, sim. O Freud ele expandiu o conceito de luto e ele fala que o luto, na verdade, ele pode ser aplicado a qualquer tipo de perda, não necessariamente ao ente querido, tá?
essa perda ela pode ser concreta ou simbólica. E não somente a situação de morte. A perda de um amor, a perda de um emprego, algum tipo de perda pode gerar o enlutamento. A melancolia, não. A melancolia, o luto, ele acaba. A melancolia, geralmente, não. E ela acaba gerando outras doenças psíquicas. E a perversão, o que é? Bom, na atualidade, fala-se que o termo perversão para pessoas portadoras de uma organização perversa ou estrutura perversa. Ou seja, diferente de perversidade, que é a tendência a praticar a crueldade. O indivíduo, como eu sempre estou falando para vocês que o Freud ele acaba fazendo um comparativo aí com a parte sexual. E ele fala que o indivíduo pervertido é aquele indivíduo que ele atinge o orgasmo, por exemplo, com objetos sexuais, como, por exemplo, pedofilia e bestialidade. Ele ainda pode adotar uma forma imperiosa e condições extremas, onde o indivíduo ele só vai ter prazer com outros tipos, né, de sexualidade, como, por exemplo, fetichismo, voyeurismo, sadomasoquismo e outros. Bom, quando a gente fala de perversão, a gente está falando o quê? Que é um tipo de subversão, ou seja, inversão da ordem, em relação de relação interpessoal ou perturbação da ordem ou estado natural das coisas. Ou seja, aqueles indivíduos que são portadores de uma organização perversa, ele vai considerar as inversões normais e éticas para o seu universo. Então, os indivíduos que são portadores de perversão, eles são indivíduos que, para ele, aquilo é a normalidade, não o que as outras pessoas veem. Bom, falando ainda das psicopatias, a psicopatia é uma perversão, ou seja, ela muda a ordem das coisas. E normalmente, ela se manifesta por quais sintomas? Um deles é a impulsividade, a repetitividade compulsiva, o uso prevalente desses acting outs, que é ações de caráter impulsivo que rompem com o comportamento habitual do sujeito, de forma maligna e ausência de culpa. Quando nós falamos, principalmente sobre a psicopatia, o cara que é psicopata, nós estamos falando daquele indivíduo que ele não tem o quê? Ele não tem empatia pelo outro. Ou seja, se ele deseja alguma coisa, ele vai fazer e ele não vai pensar no outro. Ele não tem empatia pelo que o outro vai sentir. Ele vai ter uma impulsividade em alcançar, por exemplo, aquilo que ele deseja, sem pensar nos demais. Então, ele é impulsivo e ele considera aquilo dentro da normalidade. Então, aquilo vai compor o comportamento habitual. Bom, muitas vezes os indivíduos que têm uma organização perversa, eles estão instalados na posição esquizoparanoide, que depois eu vou falar para vocês o que é. E também, normalmente, quando você tem um indivíduo que é psicopata, você tem o quê? Os elementos narcisísticos, ou seja, elementos que fazem com que ele tenha uma adoração por si próprio, e os sádicos destrutivos da estrutura da sua personalidade. Ou seja, para você ter algum tipo de psicopatia, você tem que ter uma desorganização na construção da sua personalidade, naqueles instrumentos de estrutura que eu falei lá no início. E, normalmente, o indivíduo que tem uma psicopatia, ele tem o quê? Ele tem uma vida afetiva pobre, ou seja, ele não tem empatia, ele não tem sentimentos de afeto pelos outros, e também tem uma fraca capacidade de fantasiar e relação precária com a realidade, ou seja, a realidade dele é diferente da realidade dos demais. Geralmente, os indivíduos que são psicopatas, eles têm o quê? Tendências antissociais. Então, eles não têm uma boa convivência com os outros seres humanos, né? Então, por isso também acaba desenvolvendo uma afetividade pobre e também uma relação precária com a realidade. Por quê? Porque ele acaba tendo uma diminuição do convívio social. Tá? Dando um exemplo, o narcisismo, como eu falei para vocês, ele é o quê? É o amor que o indivíduo tem pela sua própria imagem. E o sádico, por exemplo, ele obtém uma satisfação sexual pelo sofrimento e humilhação dos outros.
Ou seja, os indivíduos perversos, como o psicopata, eles apresentam o quê? Dificuldade para estabelecer os relacionamentos afetivos estáveis e submetem também o outro a agressões que dão vazão a seus impulsos destrutivos. Ou seja, nós podemos citar como exemplo, o indivíduo que era conhecido lá como maníaco do parque, ou seja, ele é um indivíduo que era psicopata, tá? E aí, vamos falar um pouco sobre a atenção à saúde mental. Vocês viram... Não, vocês são bem jovens, então vocês não viram isso. Mas, se vocês forem estudar um pouco da história, né, da saúde mental no Brasil e no mundo, vocês vão ver que há muitos anos atrás, principalmente em anos anteriores aos anos 90, nós tínhamos uma organização diferente do que nós temos hoje para atenção à saúde mental. Como que era essa organização? Que começou a sofrer bastante transformações a partir da década de 80. Antigamente, nós tínhamos, para esses indivíduos que possuíam doenças mentais, o quê? Instituições que eram instituições asilares. Ou seja, esses indivíduos eles ficavam o quê? Submetidos à internação em locais onde eles recebiam tratamentos. Esses tratamentos, normalmente, eram tratamentos, o modelo de tratamento asilar, ou seja, manter esse indivíduo recluso, ele fazia com que esses indivíduos, todos os indivíduos que tinham comportamentos divergentes da normalidade social, eles ficavam o quê? Eles ficavam segregados numa instituição, né, asilar, hospitalar, exatamente para ficar o quê? Contidos os sintomas e em distanciamento social. Ou seja, eram indivíduos que eram segregados pela sociedade. Normalmente, esses indivíduos eles eram internados aonde? Nos manicômios, que a partir da década de 80 começou-se a o quê? A serem desmontados. Esses indivíduos, normalmente que estavam nos manicômios, eram indivíduos que recebiam bastante tipos de medicamentos para suprimir esses pensamentos, essas ações do indivíduo, e muitos deles também acabavam recebendo eletrochoques. Para quem tem curiosidade para saber sobre os manicômios, por exemplo, existe um documentário que chama-se O Holocausto Brasileiro, que conta a história de uma instituição manicomial que existe, inclusive até hoje, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Essa instituição manicomial, ela começou a existir no final do século XIX e ela permaneceu até o início da década de 80. Ela tem uma história de mais ou menos 100 anos de pessoas internadas nessa instituição hospitalar. Eles contam que essa instituição hospitalar manicomial, ela começou a existir para quê? Como um hospital onde as pessoas da sociedade enviavam, né, seus indivíduos que pensavam diferente do restante, não somente pessoas que tinham doenças mentais, eles mandavam até mesmo pessoas que eram homossexuais, né, que para aquela época, digamos assim, que era considerado uma doença, e essas pessoas elas ficavam segregadas lá. Com isso, eles têm... Com o passar dos anos, começou não só a vir pessoas da sociedade, mas como vir pessoas de todo o país para lá. Essas pessoas eram tratadas em condições subhumanas, tá? Passando frio, fome, tendo maus tratos, recebendo a eletroconvulsoterapia que a gente fala, que é o eletrochoque, por exemplo, sem até mesmo anestesia, como existe, essa terapia ainda existe hoje, porém é utilizado anestésicos. Esses indivíduos acabavam por morrer lá e eram destituídos totalmente do convívio social. A partir da década de 80, começou-se a se desmonte dos manicômios.
Nos manicômios, a essência humana e a subjetividade do indivíduo ela é totalmente ignorada, ou seja, as pessoas eram mantidas totalmente sedadas. Então, a partir da década de 80, começou a haver um movimento, né, dos trabalhadores da saúde mental, que começou a reivindicar o quê? O papel normalizador dessas instituições, e a desinstitucionalização foi o principal, foi um importante para a adoção do modelo que existe na atualidade. Hoje em dia, nós temos o quê? Na atenção à saúde mental, principalmente os CAPs, né? Onde recebe, por exemplo, indivíduos durante o dia. Esses indivíduos, eles acabam fazendo atividades que distraem, por exemplo, a mente, acabam recebendo consultas, mas eles não ficam, digamos assim, segregados do convívio social. Então, a partir da década de 80, começou a ter mais investimentos públicos relacionados à atenção da saúde mental, começou a ter implementação de vários dispositivos de assistência e também uma formação de uma rede de saúde mental, que são os CAPs que eu falei para vocês. Os CAPs, embora a lei federal seja datada de 2001, eles existem desde a década de 90, tá? Essa lei federal do Centro de Atenção Psicossocial, ela visava o quê? A extinção gradativa dos manicômios e a autonomia e reinserção social dos sujeitos que sofrem quadros psicopatológicos, tá? Ou seja, a reinserção na sociedade desses indivíduos que têm também doenças mentais. Mas a atenção à saúde mental, ela também está concentrada em unidades especiais. E quando nós falamos dos CAPs, nós falamos que ele tem um predomínio do serviço assistencial. Nesses CAPs, vocês vão ter o quê? Vocês vão ter uma equipe multidisciplinar que vai oferecer um tratamento e um serviço especializado para esses indivíduos. Inclusive, existem até mesmo CAPs para crianças e adolescentes. Falando um pouco ainda dessa atenção psicossocial no Brasil, houve uma renovação do tratamento dos pacientes psicóticos, e quando a gente fala dessa renovação, a gente fala de uma psiquiatra alagoana, que é a Nilce da Silveira. Essa psiquiatra, ela começou o seu serviço lá no Rio de Janeiro, e ela começou a desenvolver um serviço diferenciado com os indivíduos que tinham doenças mentais. Ou seja, ela começou a introduzir ao tratamento desses indivíduos que tinham a sua saúde mental alterada, por exemplo, terapia ocupacional, para esses pacientes que eram manicomiais. E, por exemplo, ela observou que esses indivíduos conseguiam expressar sua subjetividade, principalmente, por exemplo, pela pintura. E aí ela começou a observar também que, principalmente os indivíduos que tinham a esquizofrenia grave, a comunicação não verbal era o principal instrumento de comunicação que esses indivíduos tinham com o meio. Então, eles conseguiam se expressar melhor, expressar a sua subjetividade através de atividades que eram elaboradas para esse indivíduo que tinha principalmente esquizofrenia. Outra coisa, e lembrando que esses indivíduos, eles têm o quê? Eles têm uma visão deturpada da realidade, eles acabam tendo alucinações, eles acabam tendo um cisalhamento dessa personalidade. Então, eles têm dificuldade de expressar a sua afetividade. Então, essa psiquiatra, ela também começou a introduzir um outro tipo de terapia, que era a terapia com animais, como, por exemplo, cães e gatos. E, através dessa terapia com animais, eles também começavam a ter maior facilidade de expressar o quê? A sua afetividade e resgatar o contato com o mundo real. Então, começou a desenvolver, retirou-se o foco, digamos assim, somente das medicações e começou a ter o foco realmente do trabalho mental com esses indivíduos. Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, a saúde mental ainda continua carente, tá? Precisa de melhorias não só de equipamentos, de reabilitação psicossocial e a articulação entre os diversos setores da saúde. Como vocês já devem ter visto, a saúde mental ainda é uma questão que leva muito preconceito.
Embora hoje em dia já seja mais aceita, muitas vezes quando o indivíduo fala, estou indo num psiquiatra, num psicólogo, muitas vezes ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando um preconceito da sociedade com relação a si. Então, ainda continua precisando de aprimoramento, precisando de mais articulação com os outros setores da sociedade, né, principalmente os setores de saúde, e também incluir a valorização, a subjetividade desses portadores, né, de transtorno psíquico ou mental. Ou seja, ainda falta a inclusão desses indivíduos na sociedade como indivíduos produtivos, tá? Essa primeira aula era isso que eu tinha para falar para vocês. Podemos dar uns 10, 15 minutinhos de intervalo e depois continuamos com a próxima aula? Pessoal? Sim, Pro. Sim. Então, sim. Eu encontro vocês 8h30? Tá bom. Tá bom? Sim. Alguém quer fazer... Desculpa, eu esqueci de falar uma coisa. Alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta? Ou não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal? Não, acho que ninguém. Não. Ninguém. Então, daqui a pouco nos encontramos. Obrigada.